Programa Opinião, agora de Casa Nova, na clínica do Dr. Wilson Davis, especialmente neste lugar que é um espaço cultural, que é a Casa de Bar, apresenta pela primeira vez com a equipe que começou nessa história toda, né? Que foram as gurias, a Sheila, a Ana Teves e a Suzana Borba. Essas gurias já têm uma caminhada no programa Opinião, elas têm um dia fixo onde elas gravam e debatem a respeito de vários. E hoje vão falar, neste novo espaço, a respeito dos estereótipos. Sejam bem-vindas e obrigado por vocês estarem tanto tempo conosco na TV Informativa. Nós que agradecemos. Exatamente. É uma honra. Sabe que cada vez mais a TV vai se consolidando e o programa também, e o que vocês dizem repercute, as pessoas comentam, as pessoas dão sugestão de pauta. Eu tenho 2 sugestões de pauta que eu terei para passar para elas ainda, que não passei, mas esta veio de uma das integrantes, que é a Ana, falando a respeito dos estereótipos. Por que, Ana? Por quê? Porque eu acho que hoje em dia, principalmente nesse convívio social, essa divisão de tribos, isso condiz muito com estereótipos. A gente tem que adquirir um perfil de comportamento, um perfil de vestimenta para conseguir se enquadrar em cada grupo. E isso é algo que me chama bastante atenção. Vocês acham que esta exigência de ser como todo mundo está tornando as pessoas talvez distantes do que são? O que tu acha, Suzana? Muito. Esses dias eu estava eu li foi sobre uma entrevista com a Luana Piovani e ela questionando por que a mulher ainda é tratada como objeto. E eu acho que tem a ver com esses estereótipos. Eu acho que a culpa ainda é muito da mulher ser tratada como objeto. Porque as mulheres, elas tentam entrar num padrão que na realidade o olhar masculino coloca, né? Que tem que ter aquele padrão de corpo, de cabelo, de aparência, de produção de roupa, de maneira de agir. Então elas tentam todas ficar meio iguais assim para agradar um público. Aí tu olha às vezes programas de televisão, as mulheres dançando, rebolando, né, saias curtíssimas, elas estão se tornando objeto e elas estão ganhando dinheiro com isso. Então elas estão vendendo o corpo, isso é um objeto. Então para nós conseguirmos mudar isso, a gente tem que mudar esse estereótipo. De não ser mais um padrãozinho de ter que ser sensual, de ter que usar roupas provocantes, de ter que usar uma maquiagem. Agora estão muito na época dos cílios postiços, né? Isso se usou há muitos anos atrás, agora eu vejo as meninas tudo com os cílios. Eu penso que aquilo é chato, incomoda no olho, pra quê, né? Eu acho que a pessoa tem que ter a sua beleza natural. E se não tiver a beleza natural, que nem todo mundo tem a beleza padrão, que ela saiba aproveitar o que ela é. As características de personalidade dela, de inteligência, de bondade, né, de amizade, para conquistar amigos, para estar bem consigo mesmo, né? Mas não entrar num padrãozinho, tenho que ser. Então eu vou ter que ir lá colocar silicone, eu vou ter que fazer lipo. A gente já comentou, acho que, sobre isso num outro programa, que saindo, às vezes, na noite, enfim, a gente acaba encontrando muitas pessoas parecidas, com o mesmo cabelo liso, loiro, usando vestidas muito parecidas, sapato plataforma. Então acaba sendo meio que uma massificação, e é o estereótipo que existe, assim, de que para ser bonita, né, para ser considerada e para ser vista bonita, tu tem que estar dentro daquele estereótipo. Só que eu acho que é uma coisa que é um pouco cultural, né? É meio difícil de mudar. Assim como a gente sabe que no século passado as mulheres consideradas bonitas eram mulheres gordinhas, né? Que simbolizavam fertilidade. O David pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas tem quadros renascentistas que falam, né? Que mostram isso, que mostram que a beleza feminina estava ligada
né, a outro padrão de beleza. Agora a gente está vivendo uma época assim bastante longa, né, que eu acho que já mudou um pouco, já era muito mais aquela questão de até que se via em desfiles de beleza, era muito mais de pele e osso, assim, de quanto mais magra, considerada mais bonita. Agora eu acho que já está mudando um pouquinho, mas ainda acaba sendo aquela coisa bem, né? A não ser, com raras exceções de pessoas que têm uma personalidade muito forte e conseguem romper isso, né? A maioria acaba ficando mais ou menos nessa linha. De tentar a todo custo, né, ter peitão, ter cabelo liso, ser loira, ter olho claro, se não tem bota lente, né, se é pele clara faz bronzeamento, então fica tudo mais ou menos, né. Apesar que os homens também estão fazendo esse estereótipo aí, que o David até falou, que até abala a masculinidade, né, aquela questão dos corpos sarados. E eu me impressiono, porque na época que eu era jovem não tinha isso. E agora os caras são tudo muito bombado, né. Mas muito hormônio. É hormônio, e eles tomam. Então a pessoa se agride. Que lugares né? aqui vendem isso com maior tranquilidade. Tu pode ligar nas academias, está se tendo este problema, né? Academias que tentam enfrentam. Não, e alguns estão né? lutando, estão muito reticentes a tudo isso. Mas sabe que vocês estão falando num estereótipo estético, essa questão de uma beleza após. Dias atrás tem uma pesquisa mostrando que a grande maioria define o que é bonito, o que é belo, da mesma maneira. Só que a pesquisa, eu vi o jeito que foi publicada, dá a entender então que há uma beleza natural posta e que a nossa tendência é achar aquele tipo de homem ou de mulher bonitos. Eles esqueceram de dizer que talvez as pessoas considerem aquilo bonito porque aquilo foi massificado, né? Aquilo foi jogado, porque em outras épocas não diriam que isso é bonito. Como tu disseste, a mulher, quanto mais cheinha, cheia de borda catupiry, quanto mais for, era linda pra caramba. Então essa pesquisa pode ser, até porque esta mulher super magra, ela é rara, é difícil, né? A grande parte da população está acima do peso, o que também é ruim, por outro lado, a questão de saúde. Mas não há só esse estereótipo da beleza, né? Do estético. Tem também esses estereótipos culturais, que a gente diz, de comportamento, que a gente vai dizendo que o fulano é assim, assado, que aquela é aquilo. Nós temos este jeito de ser, a gente tem a língua afiada, a gente gosta de falar, parece que é uma construção, assim, a gente se sente bem quando tem alguém que é alguma coisa que nós queremos que seja. O que tu acha, Suzana? Eu acho que a gente tem uma capacidade grande de julgar os outros, de criticar e de falar. Falar, né? Na realidade, todos nós acabamos, mesmo que a gente saiba que é errado, que a gente não deve estar falando de ninguém, sempre sai uma fofoquinha, por mais inocente que seja, sai alguma coisa e a gente taxa muitas pessoas, né? Então, assim, se a pessoa tem um comportamento muito arrojado, ela já sai daquele comum, né? Ela também já é mais visada. Então, isso a gente faz com que ela volte a ter o comportamento normal, massificado. Porque ela causa uma estranheza que talvez muitas vezes a gente gostaria de ter também, né? E às vezes a gente faz um conceito a gente cria um conceito antes de conhecer a pessoa, né? Só às vezes por aquilo que a gente acha que ela... Que na realidade isso, até ontem a Gisele Johan postou uma frase que eu achei bem interessante no MSN e eu até botei no Facebook, que é como a gente, não vou conseguir repetir a frase exatamente, mas como a gente veria, como são enganosas as aparências se a gente conseguisse se enxergar com os olhos dos outros. Né? Como os outros nos veem, né? A gente veria como a gente se engana. Eu acho, muitas vezes. Às vezes eu fico impressionada como as pessoas me enxergam. Né? Eu me enxergo de uma forma totalmente diferente da maioria das pessoas. Né? Então, assim, é como a gente se vê, não é como as outras pessoas nos veem. E as pessoas julgam e condenam e criticam. Numa cidade pequena como a nossa, mais, né? Cidades maiores já não tem tanto isso. Né? Já não tem, existe muito mais diferenças de maneira de viver, maneira de ser, e não causa tanto assim, estranhamento, né? Mas numa cidade pequena a gente percebe mais. Vocês concordam que é difícil olhar, é difícil enxergar realmente quem o outro é, quem nós somos? Muito, muito difícil. Muito difícil, a gente se engana muito. A gente parte do princípio que todo mundo é legal.
Mas aí a pessoa diz alguma coisa ou age de alguma maneira, tu pensa, não, esse cara é muito fútil, essa pessoa é muito fora, ou é muito doido, ou muito doida, e aí tu já taxou e já te afasta um pouquinho, né? Então as pessoas fazem muito isso, o tempo todo. Né? E aí acabam formando castas, são as panelinhas, né? E aí é difícil também de circular as amizades, de se envolver com pessoas diferentes, né? Formam as tribuzinhas. E a gente vai, dessa forma, estereotipando também as pessoas, né? Porque tem o grupo dos bombadinhos, como tu falou antes tem o grupo dos intelectuais, né? Tem O as famoso grupinho das patricinhas, as patricinhas tão né? E a gente famoso. acaba, mas na verdade elas estão Patricinhas. incluídas naquele grupo, mas a gente muitas vezes nem conhece a pessoa para, né, realmente dizer... A gente já se exclui antes de conhecer a pessoa. Isso, Mais ou menos a gente fez isso agora, e eu fiz também, com o pessoal dos estudantes que invadiram a USP. Né? O que é as reportagens? Os mimados, né? A rebelião dos mimados. Eu também achei eles uns mimados, uns babacas, né? Eu não conheço as pessoas, mas a imagem que passou para mim é um absurdo. E a né? mídia interfere muito na questão de estereótipo também. A mídia, o comércio, Por em que, relação... por que a mídia interfere? Como vocês veem isso? Eu acredito que a televisão, principalmente, ela acaba te influenciando até na tua maneira de te vestir. Por exemplo, pessoas que assistem novelas, saiu na capa da revista tal de moda aquela atriz que está na novela tal. Vai todo mundo lá, moda compra a tudo pra revista novela. porque é o que está se usando agora. Então, eu acho que influencia muito. Eu não assisto novela, mas eu sinto isso. As pessoas, eu vou comprar uma roupa, alguma coisa, isso que estão usando, é a tendência. Eu disse, que tendência? Aonde está isso, né? Tá na novela, tu viu que a atriz está usando tal. E tem essa questão, principalmente das novelas, da influência, né? Que a gente vê, a questão da família e do ser. Né? Eu particularmente acho novela um horror, eu acho que eles tinham que reavaliar. Acho que os nossos atores brasileiros são sensacionais, eu acho eles fantásticos, eles têm um talento maravilhoso, mas eu acho que o que a massificação da novela faz com a população é horrível. Diferente de seriados, os seriados são bacanas, mas as novelas são muito ruins. Elas sempre trazem aquele personagem que é o pobre coitado, que sofre, e é o bonzinho, e é o bom, é que vai se dar bem dividido, no né? último Ou dia. bom ou ruim. E geralmente quem tem pessoas... dinheiro é ruim É. e quem é pobre é bom. E a vida não é assim. Tem gente que tem muito dinheiro e são boníssimas pessoas, e tem gente que tem muito dinheiro e são ruins, e na classe baixa a mesma coisa. E ninguém então, não é é somente bom ou somente ruim, né? E isso nas novelas é tudo muito assim... Padronizado. Né? Mas é que a gente adora, por exemplo, qualquer tipo de armação de barraco. A verdade é que o povo adora esse tipo de bobagem. E se tu tens um personagem que tem muita grana, ou o outro é pobre pra caramba, se não houver um movimento de barraco, se a gente não conseguir organizar alguma coisa que chame o público, fazendo com que prenda o público no fundo acha o coso engraçado e possa fazer um julgamento, não tem graça. Eu acho que a gente tem uma necessidade de achar graça das coisas também. E isso é meio Uma patético. novela não é de achar graça, porque novela é de sofrimento. E eu só vejo as gurias postando no Facebook, eu sofro com a fulana. Eu sofro com a fulana. Mas essa é a jogada jura? do gracioso. É isso que eu quero dizer. Eu acho que se torna patético porque tu dá